Oi, meus queridos alunos! Vamos dar continuidade agora a mais uma aula de História. Vamos iniciar o capítulo do Antigo Egito. O Egito, a maioria das pessoas conhece pelas múmias, pelas pirâmides, mas tem outros aspectos da cultura egípcia que nós precisamos abordar então. O Egito, ele faz parte do conjunto de civilizações fluviais que eu falei para vocês lá no vídeo da Mesopotâmia. Só lembrando, as civilizações fluviais são povos que dependiam dos rios para sobreviver. Eles desenvolveram suas civilizações em uma região em que tinha um rio que era indispensável para o desenvolvimento daquela sociedade. O Egito, ele se localiza na África, em meio ao deserto do Saara. E no deserto, o regime de chuvas não é suficiente para os seres humanos sobreviverem. E a vida no Egito só era possível graças ao rio Nilo. O rio Nilo nasce em uma região de clima temperado na África, no centro da África, e ele corre em direção ao deserto do Saara e deságua no mar Mediterrâneo. E foi ao longo desse rio que se desenvolveram os primeiros povoados. Esses povoados eram chamados de nomos e cada nomo tinha o seu nomarca. Isso mesmo, nomarca. É parecido com monarca, que significa rei na nossa linguagem atual, mas eles eram nomarcas. Com o passar do tempo, essas tribos foram se unificando e formando o que a gente chama de Antigo Egito. E um único governante passou a governar essa região. E esse governante passou a chamar-se Faraó. Os egípcios, eles praticavam a religião politeísta, ou seja, eles tinham crenças em vários deuses. E o Faraó era considerado um deus na terra. Por isso que o sistema de governo do Antigo Egito, ele é chamado de teocracia, porque o faraó, ele desempenhava poderes religiosos, sendo um deus na terra, e também poderes políticos. A sociedade egípcia era hierarquizada, o rei era a figura máxima, aquele que mandava, abaixo dele vinham os sacerdotes que cuidavam da religiosidade, dos rituais funerários, depois vinham os escribas, que eram os únicos que sabiam ler e escrever e que cuidavam da burocracia e da contabilidade do reino, os camponeses que praticavam agricultura e os escravos, que cuidavam das obras públicas e serviam o faraó e a sua família. Como na sociedade mesopotâmica, os mais pobres eram sempre os mais numerosos e o faraó e os mais poderosos ali, eles estavam no topo da pirâmide e eram em menor número. As pirâmides e as múmias são vestígios históricos que contam um pouco sobre a religiosidade dos antigos egípcios, porque as pirâmides eram uma espécie de tumba e os sacerdotes faziam o ritual de mumificação, para preservar o corpo do faraó e dos membros da sua família e guardavam os corpos mumificados e os pertences do faraó e da sua família lá dentro, porque eles acreditavam na vida após a morte e eles achavam que o faraó ia precisar dos seus pertences em uma outra vida. E era isso por enquanto. A gente vai desenvolvendo mais esse capítulo ao longo do tempo, mas por hoje é só. Qualquer dúvida vocês me chamem e eu vou postar também outros vídeos de apoio.
vou postar leituras e nós vamos ir fazendo mais atividades sobre isso. Então, hoje nós soubemos um pouco sobre a localização do Antigo Egito, um pouquinho sobre a religiosidade, né, sobre o faraó e a teocracia. E o mais importante é vocês saberem da importância do rio Nilo para os egípcios, porque o rio Nilo ele fazia aquele mesmo sistema dos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Uma vez por ano ele transbordava e levava humus e outras matérias orgânicas que fertilizavam o solo daquela região, além de tornar ela úmida e propícia para a prática da agricultura. E a região mais fértil do rio Nilo era o delta do Nilo, uma planície onde o rio permeava até desembocar lá no mar Mediterrâneo. Aqui tem um mapa que vocês podem olhar no livro de vocês. Aqui tem um mapa, deixa eu ver, aqui ó. A região mais fértil do rio Nilo era essa parte do delta aqui, ó. Vejam que ele cria canais para desembocar no mar Mediterrâneo, fazendo dessa região aqui muito fértil por causa da umidade e da matéria orgânica. Vocês podem olhar no livro de vocês, é na página 91. Então, por hoje era isso e até o nosso próximo encontro.